Já há 2 casos confirmados de Covid-19 no concelho de Alpiarça. Que balanço é que se pode fazer para já desta pandemia no concelho? Bom dia, Walter. De facto, registaram-se anteontem os dois primeiros casos durante vários dias. Alpiarça era um dos concelhos que ainda escapava à infecção. Tomaram-se as medidas que se consideraram fundamentais em termos de contingência, em termos de mobilização da população e, perante a nova realidade, nós procuramos manter o contacto permanente com as entidades na área da saúde, com a Autoridade de Saúde Pública, com todos os nossos parceiros no acompanhamento desta situação. E vamos procurar também ter uma informação constante, fiável, objetiva à população, dando nota do número de casos, do estado de saúde desde que saibamos e procurar também, através dos nossos serviços de apoio social, manter o contacto e procurar saber o que é que se exige de nós perante cada uma das situações, o que é que também nós podemos fazer em termos de apoio. Há a expectativa deste número poder aumentar? Está à espera de alguns testes que terão sido feitos nas últimas horas? Eu tenho informação que foram feitos testes. É evidente que a lógica de disseminação do vírus será comum àquilo que se passa em todo o lado. Agora, as medidas de contenção realmente poderão ter este efeito de evitar uma expansão rápida da doença. E é isso que nós temos como expectativa, portanto, procurar isolar as pessoas que neste momento estão infectadas. Uma está no Hospital de Santarém por razões de prevenção, a outra está em casa e não tem, aquilo, a informação que tenho é que não tem sintomas, se sente bem, está a cumprir o isolamento que lhe foi proposto e que lhe foi definido. E, portanto, procuraremos ao máximo contribuir para estancar o problema, para o minorizar, para o minorar, mas é evidente que nestas situações a Autoridade de Saúde terá muito mais dados relativamente às lógicas de contágio e de disseminação do vírus. Portanto, a nós cabe-nos, sobretudo, embora também com base em alguns cenários, é evidente, mas cabe-nos, contudo, procurar conter, mitigar a evolução do problema. Que medidas é que o Conselho tomou, para além deste apelo constante que há ao facto das pessoas se pedir para estarem em casa, ao isolamento? Que outras medidas? Teve que fechar alguns espaços? Que medidas é que teve que tomar para... Nós, logo numa primeira fase, com a definição do nosso plano de contingência, procurámos adaptar-nos e respondermos internamente ao problema, portanto, defendendo também os nossos trabalhadores, racionalizando os serviços, limitando ao máximo, desde logo o atendimento público presencial, né? Passámos a fazer o atendimento telefónico e por via eletrónica, por mail. Houve trabalhadores que foram para casa por razões que têm a ver com o apoio a familiares, ou por constituírem grupos, por integrarem grupos de risco em termos de doença. Mantivemos os serviços de atendimento por via eletrónica e por telefone, como referi, e depois também procuramos intervir junto da população que, à partida, seria mais afetada pelo próprio encerramento dos estabelecimentos de ensino, das escolas. Fomos ao abrigo do decreto-lei governamental distribuir refeições a todas as crianças
do escalão A cujas famílias pretendessem que fosse servida a refeição. Portanto, montámos essa estrutura de acompanhamento e de distribuição. Criámos também aqui na Câmara Municipal uma equipa de contacto com a população, com as pessoas que, por via da necessidade de isolamento, terem que ficar em casa, mas não só, também diretamente afetadas, até mesmo em termos económico-financeiros, pelas consequências que já se fazem sentir desta pandemia. Procurámos então estabelecer um contacto telefónico. As pessoas foram informadas de que tinham um serviço de atendimento na Câmara Municipal, para onde podiam canalizar os seus pedidos, as suas necessidades, e temos estado a responder a um conjunto grande já de famílias, de cidadãos, de munícipes nossos, que estão a ser apoiados por estas equipas na área da ação social, do Gabinete de Educação, da Proteção Civil, e que vão inclusivamente levantar receitas à farmácia, vão levar refeições, vão levar produtos alimentares. Portanto, esse sistema está a funcionar e tem funcionado em pleno e com muita entrega e dedicação dos nossos funcionários do município e também com o apoio da Junta de Freguesia. Um dos sérios problemas desta pandemia será a população mais idosa, e isso tem infelizmente acontecido já em alguns lugares do nosso país. Houve esta semana inclusivamente uma reunião da CLAS, da Comissão Local de Ação Social, que consolidou a parceria com os seus pares. Em Alpiarça existe a Fundação José Relva, a Arpica, que dá apoio aos séniores. Está a acompanhar também de perto esta situação numa franja que é muito sensível? Sim, estamos a acompanhar através do Gabinete de Ação Social, através também dos vereadores, o vereador João Arraiolos, o vereador Carlos Pereira. Eu próprio também já estive em contacto com responsáveis de uma destas instituições. O vereador João Arraiolos acaba por acompanhar uma das outras, e temos, e também o Gabinete de Proteção Civil e da Ação Social vão estando em contacto com as necessidades que vão sendo reportadas ao município. É uma situação que de facto nos preocupa, porque é um grupo de risco, são locais que têm condições condições de propagação eventual de doença que todos nós conhecemos, que não vale a pena estar aqui também a desenvolver, e também já estabelecemos algumas das prioridades em termos de intervenção, de apoio. Já encomendámos muito do material que nos foi solicitado em termos de proteção individual, até também já algumas camas de campanha que nos foram pedidas para dar apoio aos funcionários num caso de infecção no interior destas instituições, mas também de camas para eventual isolamento de pessoas que fossem infectadas. Depois ter todo aquele equipamento individual de proteção, as máscaras, as viseiras, as batas, os fatos, as proteções para os pés, as máscaras cirúrgicas. Portanto, temos um conjunto de material, algum já foi distribuído, também até pelo próprio agrupamento de escolas numa primeira fase, quando ainda não tinha sido decretado o encerramento. Algum já foi distribuído, como eu disse, outro está em vias de aquisição, porque este circuito de aquisição de materiais para combater no imediato a propagação da doença está, para não dizer mais, está um pouco emperrado, e temos tido dificuldade, todos os municípios, todas as entidades, o próprio sistema de saúde tem tido muita dificuldade, o sistema de saúde nacional tem tido muita dificuldade em adquirir estes materiais de proteção. Mas estamos a trabalhar nesse sentido e vamos continuar a prestar este apoio.
As dificuldades financeiras são conhecidas, mas acha que nesta fase não poderá ser o dinheiro a limitar a falta de equipamento para para um eventual cenário de mais grave em Alpiarça? Não, nós vamos, definimos já como prioridade máxima o combate à propagação da doença e também o apoio à população, quer aquela que é diretamente afetada, quer a toda a restante população do concelho, que será necessariamente e inevitavelmente atingida pelas consequências económicas e sociais desta pandemia. Portanto, essa é uma definição clara. Aliás, eu também gostava de dar aqui nota da união que existe em termos de abordagem, em termos de análise desta situação por parte de todo o Executivo camarário, todo o Executivo municipal. Portanto, dar aqui nota também da disponibilidade, da unidade definida de ação por todos os elementos do Executivo e também, claro, em termos de solidariedade institucional, desde o Vice-Presidente Carlos Pereira, o Vereador João Arraiolos, a Senhora Vereadora Sónia Sanfona, o Vereador António Moreira, a Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente da Assembleia Municipal, muitos eleitos municipais de diversas forças políticas já demonstraram claramente que estão solidários com a ação que deve ser assumida comumente e que têm como prioridade este estancar e correr às necessidades que advierem da pandemia. Portanto, é a nossa definição. É evidente que há limitações financeiras, há aspectos que nós ainda nem sequer nos podemos debruçar convenientemente, porque há enquadramentos que neste momento nem sequer existem em termos legais para algumas das decisões que vamos ter que tomar, mas temos a convicção e a expectativa de que o próprio Governo e o Estado português consiga depois enquadrar algumas das medidas, mesmo em termos de conformidade contabilística, de arrumação financeira das opções que forem tomadas, que tenha tanto isso em conta e que no futuro seja até consideradas ações e operações financeiras que neste momento não estão. Portanto, mas nós vamos dar a máxima prioridade a este problema, tanto quer nesta fase agora de mitigação, quer depois, certamente, quando fizermos o balanço global e surgirem um conjunto de aspectos de ordem social, de dificuldades que neste momento nem sequer ainda temos completamente antevistas. Há pouco falávamos no isolamento social, há sempre exceções e pessoas que não cumprem. Houve nota, inclusivamente, de alguns aglomerados junto ao centro de saúde e mesmo junto ao jardim municipal. Como é que se resolve este problema? É mesmo com uma intervenção mais forte da GNR, com mais apelos? O que é preciso para evitar situações como estas? Sim, eu tenho com o Executivo, como referi, com o Executivo Municipal, com os serviços, tenho estado presente, temos assumido a nossa responsabilidade, inclusive tem-me sido possível andar na rua, percorrer os espaços, procurar perceber o que se passa e com toda a sinceridade, e eu penso que isto será também uma observação que a população que tem que pontualmente sair para tratar alguma coisa também pode constatar. Aquilo que eu vejo é, de facto, que as pessoas, no essencial, e a esmagadora maioria da população, assumiu a sua responsabilidade nesta matéria e se defende os seus, defende os outros, mantendo-se em casa. Vê-se muito pouca gente
nas ruas da Vila, nas ruas do Casalinho, do Frade Baixo, da Goixaria, do Frade de Cima, vê-se muito pouca gente. Quem tiver a oportunidade de passear de carro para procurar também ter essa ideia global, eu penso que facilmente chega a essa conclusão. Depois há algumas pessoas que têm que necessariamente sair, umas para trabalhar, porque ainda há muitas pessoas a trabalhar, porque têm que trabalhar, portanto o país também não pode parar nos vários setores, e há trabalhadores que também são essenciais em diversos ramos, portanto, e essas pessoas têm que sair, têm que trabalhar. Mas depois, claro, as pessoas têm que fazer algumas compras, têm que ir à farmácia, algumas vão ao centro de saúde mesmo, sabendo que o contacto deverá ser feito eletronicamente, por telefone também, mas é natural que por vezes haja essa deslocação. Eu sinceramente não consigo ver em nenhum local os ajuntamentos, não é? Desproporcionados à situação de pessoas como às vezes, enfim, pode vir a correr aí pelas redes sociais, etc. Portanto, não registro isso. Há pessoas que têm que sair, fazem-no com todo o civismo. Eu vejo pessoas paradas junto às farmácias, respeitando as distâncias de segurança, respeitando também as ordens para que entre uma pessoa de cada vez, assim como noutros espaços, e penso que nos supermercados a mesma coisa. Portanto, agora vê-se algumas pessoas também a fazer o tal passeio higiênico, tal como foi definido. Vê-se, e eu também, estamos a falar de pessoas isoladamente, ou duas pessoas da mesma família, normalmente, que vão para a zona da barragem, andar a pé, portanto, fazer caminhadas, aproveitam para percorrer alguns espaços aí do interior do concelho, na zona mais rural do concelho, e de facto isso nota-se, mas também é perfeitamente natural, e acho que até mesmo enquadrado naquilo que foi a legislação relativa ao estado de emergência que foi decretado. Portanto, penso que há um civismo a valorizar, a salientar, mas depois no meio disto tudo, claro, também há sempre pessoas que incumprem, e aí também já agora dá nota do papel que a GNR tem tido. Não falei ainda na GNR, a Guarda Nacional Republicana, aos seus efetivos, tem circulado pelo Conselho, pelos vários lugares do Conselho, tem até som a apelar a que as pessoas fiquem em casa e que respeitem as normas, avisando até para eventuais para as responsabilidades, perante eventuais incumprimentos, e portanto aquilo que eu ainda ontem falei com o comandante do posto da GNR ao fim da tarde, até segui uma patrulha que andava a circular na vila, e portanto o reporte que foi dado é que no essencial as pessoas estão a cumprir com civismo, é evidente, havendo sempre um ou outro incumprimento. O senhor avançou também há alguns dias já com uma série de medidas de apoio à economia no Conselho, nomeadamente a isenção de taxas e rendas municipais. Acredita que estas medidas podem minimizar o impacto que está ainda por calcular, mas que se sabe, e usando apenas a palavra, será perto de brutal? Claro, é isso mesmo. O impacto, ainda ontem tivemos essa assunção, não é, de cenário por parte do Banco de Portugal, por parte das entidades ligadas ao governo. Vai ser uma conjuntura, aquela que vai sair, que já se faz sentir, mas que se vislumbra a curto prazo. Vai ser uma conjuntura de desaceleração da economia, de destruição de riqueza no país, de crise económica e social, e
basta ver, não é, a dimensão das medidas que já foram tomadas e que são consideradas apenas paliativos, não é, atenuantes do problema e do próprio cenário de depressão económica no país, para que depois estas medidas todas sejam, as medidas que os municípios estão a tomar, as freguesias, etc., sejam uma gota no oceano, é como se costuma dizer. Mas são aquelas que nós podemos tomar. E é um sinal. Acho que as autarquias, neste caso a Câmara Municipal de Alpiarça, mas também outras aqui da nossa região, com alguma articulação que fomos procurando ter, e por esse país fora, foi um sinal muito importante. Portanto, se reparar bem, foram os municípios os primeiros a avançar com estas medidas de apoio no imediato à vida das pessoas, sobretudo ao nível do aliviar da carga de despesa que regularmente têm. Portanto, nós aqui, neste momento, o que fizemos foi isentar taxas, licenças, rendas de propriedades do município, que estão, de alguma forma, arrendadas ou alugadas ou também concessionadas, não é? Estamos a falar de rendas das habitações próprias, das habitações que são propriedade do município aqui no concelho de Alpiarça, as habitações sociais. Estamos a falar das lojas que temos no mercado municipal, das bancas que temos no mercado municipal, de algumas concessões, não é? Parque Campismo, algumas lojas que temos concessionadas, bares que temos concessionados também. Depois também o mercado mensal, o mercado semanal na Praça Velha, portanto com os terrados, embora também neste momento até esteja completamente desativado o mercado, mas com essas isenções, portanto procurando numa primeira linha fazer face àquelas necessidades que seriam as mais descortináveis, não é? No momento em que decidimos. É evidente que estamos aqui para analisar todos os cenários, todas as novas possibilidades de auxiliar as pessoas, sabendo também, e acho que é preciso que toda a gente tenha esta consciência, que se os municípios, neste caso a Câmara Municipal de Alpiarça também, e o município de Alpiarça, se os municípios não tiverem receita, também não vão poder ter intervenção e não vão poder continuar este papel de apoio às populações, quer no funcionamento dos serviços, quer também ao nível social e cultural que se vai continuar a exigir deles. E mesmo da resposta no imediato em termos sociais e à crise que aí vem. Portanto, é este balanço que nós todos temos que fazer entre aquilo que é possível e que é no imediato também execuível e alguma contenção que tem que haver, sobretudo no que diz respeito aos grandes itens da nossa receita, que também passam pelos impostos municipais e que é preciso ter muito cuidado na decisão que se tomar. Portanto, aqui o Governo vai ter que, o Governo português, assim como está a fazer, embora de forma, penso que algo limitada, sobretudo para os trabalhadores, mas aquilo que o Governo está a fazer para a economia, para as empresas, e que vai ter que fazer para várias outras entidades, os municípios portugueses, as freguesias, portanto, o poder local vai ter que beneficiar de linhas de apoio que sejam significativas, porque é muito grande o esforço que o poder local neste momento está a fazer e que vai ser chamado a continuar a fazer durante os próximos tempos. Está muito preocupado com as dezenas de agricultores que são de Alpiarça, com as dezenas de empresas, empregados que trabalham na zona industrial, que estão ligados à mais variada indústria que existe num concelho que já tem as suas dificuldades, como é óbvio.
Claro, claro, preocupa-nos a todos, enfim, como disse há pouco, não é? Estamos a falar de um problema de uma dimensão nacional, internacional, portanto, mundial, não é? Os efeitos desta pandemia não serão muito diferentes aqui que em qualquer outro ponto do mundo, não é? Com características mais ou menos semelhantes. Portanto, há de facto a necessidade dos poderes públicos intervirem, sobretudo ao nível dos governos dos países, apoiando a economia e da União Europeia, que também neste processo tem sido muito pouco amiga da economia, amiga das pessoas. Portanto, agora nós aqui temos de facto as nossas características próprias e esses problemas que colocou aqui de facto preocupam-nos muito, não é? A própria manutenção, não é, da produção, a produção que é fundamental, a produção agrícola, enfim, base de toda a cadeia produtiva. E nós aqui temos excelentes agricultores, temos bons produtos, como toda a gente sabe, temos gente a produzir muito bem. Agora, isto depois tem que jogar tudo com uma rede que funcione em termos de distribuição, que faça chegar os produtos à casa das pessoas, portanto, e com rendimento para os agricultores. Depois, o próprio processo produtivo, não é? Logo na sua base, também acaba por estar, de alguma maneira, comprometido, não é? Portanto, nós vamos procurar também, junto às entidades públicas, junto do Poder Central, vamos procurar que haja a maior sensibilidade possível para os problemas dos nossos agricultores e da nossa agroindústria no concelho de Alpiarça. Já agora, eu há pouco não referi, os nossos agricultores foram fundamentais para uma ação que nós desenvolvemos de prevenção e também de alguma tranquilização da população relativamente à produção da doença, que foi aquelas ações de desinfecção que nós já fizemos e que avançámos, inclusive, para aquele modelo do voluntariado, porque houve logo a manifestação clara de um conjunto de agricultores que queria e que estava disponível para participar com os tratores, com os pulverizadores, até pessoalmente, e com alguns trabalhadores portanto, aqueles que têm uma dimensão relativamente maior, para trabalhar em conjunto. Portanto, aqui uma grande manifestação de solidariedade e de intervenção cívica positiva, não é? Portanto, agora, ainda ontem estava a falar com um agricultor amigo e de facto há um conjunto de preocupações, quer ao nível da produção, das sementeiras, do início das colheitas, das culturas, quer depois também ao nível do escoamento e da manutenção das atuais redes de comercialização dos produtos, que é fundamental que se mantenha e que faça com que as pessoas continuem com confiança para produzir e para alimentar a nossa população e eventualmente também continuar na lógica de exportação que temos, inclusive aqui no Conselho, com algumas empresas com um importante peso nessa área. Está também preocupado com os alpiarcenses que estão fora do Conselho, fora do país também? Há algum acompanhamento? Tem havido essa preocupação? Como compreende, não é? Nós neste momento estamos muito virados para a nossa situação. Penso que isto é comum a todas as entidades que estão a intervir. Agora, é claro, em termos pessoais, em termos institucionais, nós não temos nenhum programa para aí, portanto também não há essa pressão, não há. Se ela se colocar, enfim, é natural que obriga que nós nos centremos nela e procuremos alguma solução, até pessoas que queiram regressar, etc. Mas não temos sentido essa pressão, como disse.
Agora, em termos pessoais, não é? Por acaso tem havido uma série de alpiarcenses que estão no estrangeiro, sobretudo pelo Facebook, não é? Que me contactam diretamente, que procuram saber qual é o estado de espírito das pessoas, como é que a coisa está aqui a evoluir, como é que nós estamos a responder. Aliás, como nós estamos a responder, eles normalmente veem, não é? Têm acesso através dos nossos materiais que circulam nas redes sociais, no site do município. As pessoas hoje em dia que estão no estrangeiro têm essa facilidade de contacto com as suas origens, com as suas raízes. Mas muita gente, repito, a dirigir-se-me através do Messenger, através de mail, etc. Por um lado, a mostrar solidária com a intervenção do município e da freguesia, com também a resposta que é dada pela nossa população e, claro, a procurar saber como é que as coisas estão, qual é o estado de espírito, qual é a moral, no fundo, da nossa população e preocupados também. E alguns vão dando nota, até porque depois, na troca de mensagens, também eu tenho o cuidado de perguntar como é que as pessoas estão, como é que estão de saúde, como é que estão as famílias. E, claro, o sentimento é global, é de algum receio, é também de adoção de medidas de proteção, de isolamento e de receio relativamente ao futuro, sobretudo relativamente, estamos a falar de pessoas que trabalham, trabalhadores, que vivem do seu salário, que vivem dos seus negócios, pequenos negócios, e portanto, tem quer aqui, quer no estrangeiro, as preocupações são muito idênticas. Presidente Mário Pereira, deixava-lhe estes últimos instantes para se dirigir aos alpiarcenses com uma mensagem. Bem, a mensagem que nós temos para transmitir é também ela muito semelhante àquilo que as autoridades no país estão a procurar fazer passar. As pessoas têm que se cuidar, têm que ficar em casa. Todos aqueles que podem ficar em casa ou que devem ficar em casa deverão fazê-lo, cuidando-se, protegendo a sua família, protegendo também os outros, não é? Evitando os contactos sociais ao indispensável. Depois também um apelo a todos os que não podem ficar em casa. Também há aqueles que não podem ficar em casa porque são servidores públicos, porque são prestadores de um serviço público à população, portanto, que têm uma responsabilidade acrescida por essa via, e alguns deles estão na primeira linha do combate a esta doença, que assumam essa responsabilidade e que, portanto, também nos seus locais de trabalho, nas suas funções, continuem a apoiar a nossa população. E aqui já agora gostava de dar também um sinal de enorme reconhecimento pelo esforço que tem sido desenvolvido por muitos trabalhadores por esse país fora, não é? Os trabalhadores da saúde, como toda a gente, os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, os auxiliares, nas farmácias, o socorro com os bombeiros, né? Portanto, os motoristas, os trabalhadores do supermercado, enfim, as forças de segurança, não é? Esse agradecimento tem sido feito também por muitos responsáveis, também o queria deixar aqui, mas depois, em especial, aqui no Concelho de Alpiarça, aos trabalhadores do município. Os trabalhadores que são considerados essenciais, em setores que muitas das vezes não têm o devido reconhecimento social, nem o reconhecimento em termos remuneratórios, ou muito menos o reconhecimento em termos remuneratórios, que estão na primeira linha e estão a dar o melhor de si, demonstrando uma grande solidariedade para com os outros. Estamos a falar dos trabalhadores da recolha do lixo, estamos a falar dos trabalhadores da limpeza urbana. Portanto, estes são na primeira linha. Estamos a falar dos bombeiros municipais, todos os bombeiros municipais e que estão de prevenção e que estão a atuar quando é necessário e que vão continuar a fazê-lo. Os trabalhadores da Proteção Civil, os trabalhadores aqui do interior até da área administrativa do município, que têm que manter tudo isto a funcionar, desde a parte financeira à parte
à parte contabilística, recursos humanos, ação social, educação, portanto, todos os setores que ainda estão a funcionar e que estão a funcionar bem, e aqueles que não estando aqui, que estão em casa a fazer teletrabalho, deixar este reconhecimento a todos, porque têm sido essenciais, têm demonstrado uma grande solidariedade, um grande humanismo até, não é? Porque têm medo também, têm receio daquilo que possa acontecer, mas, no entanto, assumem a responsabilidade. Portanto, estamos a falar de um conjunto de gente que eu penso que se há uma lição a tirar disto, é que fica claro quais são os setores fundamentais, os setores essenciais ao funcionamento do país com esta crise. Portanto, e isso terá que ser tido em conta na forma como os poderes vão olhar para a nossa vida coletiva no futuro. O reconhecimento e a justa retribuição que deve ser dada a todos aqueles que, em caso de crise, em caso de necessidade, em caso de mobilização nacional, têm que estar na primeira linha. Portanto, era esse agradecimento e esse reconhecimento que eu queria deixar em nome de todo o Executivo Municipal, em nome de todos os eleitos autárquicos no Conselho de Alpiarça, a partir aqui desta entrevista que agradeço e que, enfim, penso que se poderá vir a ser útil às pessoas também para tomarem conhecimento daquilo que se está a fazer e também tomarem conhecimento de quem é que está a trabalhar para que eles se possam manter seguros e saudáveis e também para que o país possa continuar a funcionar.